Quero mudar de assunto, quero falar de eleições 2022, uma reunião no TRE do Pará com representantes dos partidos políticos explicou as regras do pleito de outubro e anunciou algumas novidades. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a Fábia Cepeda agora. Oi, Fábia. Oi, Thaís. Então, tem essas regras, tem algumas informações que são importantes não apenas para eleitores, mas também para pré-candidatos. A gente está nesse período agora de fase de pré-campanha. Os pré-candidatos podem seguir algumas regras, podem fazer algumas coisas até o dia 16 de outubro, que é quando oficialmente começa a campanha eleitoral. E como você falou, Thaís, ontem o TRE fez essa reunião com partidos políticos, explicou as novidades, explicou as regras para esse ano do pleito de outubro que a gente vai acompanhar nesse ano de 2022. Vamos ver na reportagem de Poliane Guimarães. Há pouco menos de 3 meses para o primeiro turno das eleições, o TRE do Pará detalhou os procedimentos do processo, apresentação e uso dos sistemas de candidaturas. A reunião é realizada a cada ano eleitoral. Temos este ano algumas novidades que precisaremos nos adaptar. E por isso a reunião de hoje com os partidos políticos, para que possamos debater, discutir e explicar quais serão os procedimentos em que eles terão que observar para o registro de candidatura das pessoas que eles indicarem como possíveis eleitos no próximo pleito. A expectativa é que este ano o número de candidaturas supere o número de registros das últimas eleições. Uma das novidades do pleito é a possibilidade de candidaturas apoiadas por federações partidárias. A união dos partidos neste modelo foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021. E as federações, elas diferem porque elas são diferentes das coligações. As coligações têm um caráter provisório e as federações têm um caráter definitivo. Este ano, o partido, federações e futuros candidatos terão 28 dias para fazer o registro junto ao TRE. Uma importante ferramenta em todo esse processo é o Manual de Registro de Candidaturas, que traz informações importantes sobre o procedimento. O manual, que está na 5ª edição, é elaborado pela Secretaria Judiciária do TRE. O conteúdo possui versão eletrônica no site do Tribunal para consultas online e download. Em agosto, uma nova reunião será realizada para abordar o processo de prestação de contas. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro deste ano. Só quero garantir aqui ao eleitorado paraense que o Tribunal Regional Eleitoral assumirá seu papel, como sempre fez em todas as eleições, ou municipais ou gerais, e garantirá a tranquilidade e segurança para que pessoas possam comparecer à urna, nosso eleitorado que cresceu este ano, e depositar o seu voto naquele ou naquela que entender que lhe representará da melhor forma possível. Lembrando que a gente está agora em um período de pré-campanha eleitoral, campanha apenas a partir do dia 16 de agosto e os candidatos, pré-candidatos precisam seguir algumas regras estabelecidas pelo TRE. Para falar melhor sobre essas regras, sobre o que pode e o que não pode, nós convidamos aqui o doutor Robério de Oliveira, que é advogado. Doutor, muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, um prazer. A campanha está chegando, a gente... Surgem, na verdade, nesse momento, muitas dúvidas e também dúvidas em relação a que os candidatos, os pré-candidatos para essa campanha de 2022 podem fazer. A gente já vê que tem pré-candidatos que já disseram que são pré-candidatos e eu já começo perguntando, isso pode, doutor? O que mais pode nesse momento? Bom dia. Essa é a terceira eleição em que a legislação eleitoral traz uma novidade, que ela criou a figura da pré-campanha e, via de consequência, do pré-candidato. Então, desde o primeiro dia do ano da eleição, ou seja, desde 1º de janeiro do ano da eleição, ou a eleição geral como a de agora, a eleição municipal, aquele que pretende se candidatar a algum cargo, ele pode falar de seus sonhos e projetos, pode se comunicar com a sociedade. E é o momento em que nós estamos vivendo agora, o momento em que os pré-candidatos a algum cargo, ele pode se comunicar com a sociedade, pode fazer reuniões, pode comparecer a eventos e dizer o que pretende para uma categoria, para
um bairro para uma cidade, enfim, ele pode se comunicar. E isto vai, dessa forma, o candidato se comunicando sem poder pedir votos até o dia 16 de agosto. É como se fosse um momento para ele dizer, sou pré-candidato, tenho essas ideias. Seria basicamente isso. O que não pode dizer para a pessoa votar nele, né? Exato. Em todas as democracias modernas, há bastante tempo, esse período pré-eleitoral ele não tem um marco. Você sempre pode falar o que quer fazer para o cargo que você pretende disputar. Aqui no Brasil se flexibilizou o que era proibido no passado, absurdamente proibido, o candidato no ano da eleição se comunicar, não é? Então o candidato está podendo se comunicar, dizer quem é. Em relação ao uso das redes sociais, doutor, principalmente, né, o pré-candidato colocar ali pré-candidato a deputado, pré-candidato a vereador, isso já pode? O que é que ele pode postar nas redes sociais? As redes sociais também se afiguraram como o grande veículo de comunicação com o eleitor, não é? Enquanto em uma reunião um eleitor pode fazer uma reunião com 100, 200, 300, 40 pessoas, através das redes sociais, o pré-candidato ele pode se comunicar verdadeiramente com um número infinito de cidadãos, né? E pode também, ele pode, com um certo regramento, ele pode impulsionar as suas redes sociais que atinge um público ainda muito maior. Então, as redes sociais se tornaram, ao longo do tempo, as redes sociais fazem parte das nossas vidas. E o que é que se configura, então, doutor, como propaganda eleitoral antecipada? Bom, a regra geral da pré-campanha é que você está autorizado a falar das suas pretensões. Você pode falar o que você já fez, o que faz e o que quer fazer. No caso de se você já detém um cargo político, você pode dizer o que já fez, você pode fazer sua prestação de contas. Então, é isto que é permitido. Então, qualquer coisa fora que refuja essa prestação de contas e a sua pretensão, ela pode ser minimamente punida com multa. Pré-candidatos podem, usando alguma desculpa, aniversário ou então algum feito, fazer um outdoor, colocar um cartaz, estando nesse momento de pré-campanha? O outdoor, ele já foi, algumas práticas, né, históricas da nossa democracia vieram sendo banidas ao longo do tempo. A questão também, no ano da eleição, parece que todo mundo faz aniversário sempre perto da quadra eleitoral, né? Então, isso também já foi banido. Nós tivemos, inclusive, num passado recente, uma candidata, uma deputada estadual que teve os direitos políticos suspensos por conta de aniversário, não é? Na jurisprudência do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Então, algumas práticas vieram e estamos agora numa permissibilidade de uma prática muito salutar, que é a prática da comunicação. A comunicação não é punida, não é de nenhuma forma salutar, de nenhuma forma que seja a verdadeira comunicação entre o pré-candidato e o eleitor. Doutor, para a gente encerrar dando todas as informações necessárias em relação a essas regras eleitorais, até quando vai esse período de pré-campanha? A partir de quando se pode, de fato, iniciar a campanha eleitoral? Os candidatos, pré-candidatos podem oficialmente pedir votos e também onde denunciar essas infrações? O período de pré-campanha, ele iniciou no dia 1º de janeiro e vai até o último dia, que é até o dia 15 de agosto, porque a partir do dia 16, na verdade, só vira uma chave. A partir do dia 16, o candidato já pode. E a diferença aí é uma linha tênue. Ele já vai poder pedir votos, vai continuar falando dos seus sonhos e projetos, continuar usando as redes sociais e concluir a sua comunicação pedindo votos, não é? E o que exorbitar disso, quer agora, quer no período da quadra eleitoral, há um canal de comunicação direto com a Justiça Eleitoral, de denúncia para o cidadão. Os partidos políticos e candidatos também sempre ficam muito vigilantes. Aliás, as eleições no Brasil, elas se tornaram nos anos 2000 muito judicializadas, não é? Então, ninguém passa impune
numa quadra como essa. Perfeito. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação. Prazer foi todo Acredito que a nosso. gente vai se encontrar outras vezes, né? Porque a campanha eleitoral vai começar agora, a partir de agosto, então a gente ainda tem muita conversa para falar, muita dúvida para tirar. Desde já, muito obrigada mais uma vez, bom dia para o senhor. Eu vou reforçar a informação que o doutor Roberto falou aqui, campanha, pré-campanha, apenas até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 começa oficialmente a campanha eleitoral, a partir do dia 16 de agosto. Qualquer infração, qualquer campanha antecipada pode ser denunciado tanto para o TRE, para o Tribunal Regional Eleitoral, também os outros órgãos competentes, Ministério Público. E aí o eleitor, né, Thaís, também precisa ficar atento nesse momento. Sem dúvida, o eleitor são nós eleitores, né? Somos os olhos aí do TRE, enfim, vamos ficar atentos a tudo isso, afinal é um período aí de muitas decisões, não só para os candidatos, mas principalmente para nós. Então vamos ficar atentos a tudo isso, a tudo que vai ser informado, a tudo que vai ser falado, para a gente poder definitivamente decidir o nosso voto. Muito obrigada pelas tuas informações, agradeço ao nosso entrevistado. Daqui a pouco eu chamo você novamente por aqui, Fábio.